Sétimo ano, segunda aula, então, sobre os povos da América, os povos pré-colombianos, ou seja, aqueles povos que já moravam no nosso continente, no continente americano, antes da chegada do Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus. Nós vimos na aula passada que aqui havia muitos povos de diferentes organizações, de diferentes formas de viver, de diferentes culturas e línguas, e que dentre esses povos haviam grandes impérios também. Então, para facilitar o nosso estudo, porque não dá para estudar todos esses povos, nós vamos escolher alguns impérios importantes que havia aqui na América. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os astecas, conhecer um pouco mais sobre os astecas, um importante povo, um importante império que havia aqui na América. Então vamos lá, os astecas. A origem dos astecas, gente, era de um povo que já habitava a região lá da América Central e América do Norte, chamado de mexicas. Eles fundaram uma grande cidade, uma cidade importante, chamada Tenochtitlan. Isso lá por volta de 1325, uma estimativa. E Tenochtitlan vai se desenvolver e vai começar a conquistar cidades vizinhas através de guerras ou através de alianças, através de acordos. Bem, a localização de Tenochtitlan, que vai dar origem aos astecas, é parte do atual Estados Unidos e também do México. A maior parte ficava na região do atual México e uma boa parte também no atual Estados Unidos. Numa região, numa grande área chamada de Aztlán. E aí esse nome, Aztlán, vai dar origem ao nome Azteca, tá certo? Então, a partir de Tenochtitlan, desta cidade, nasce todo este império. Por que nós chamamos de império? Porque a partir de Tenochtitlan, eles vão conquistar várias outras cidades, por guerras, ou por acordos, ou por alianças, numa grande área chamada Aztlán, que vai dar origem ao nome Azteca. A cidade de Tenochtitlan, que agora nós podemos chamar de povo azteca, vai se unir com a cidade de Texcoco e de Tlacopan, que eram duas cidades importantes também, duas cidades fortes, e quando se une então essas duas cidades que já eram fortes, aí ela ainda se torna mais poderosa, mais forte ainda, que faz aumentar o domínio de outras cidades menores na região. Dessas cidades eles cobravam impostos, que poderia ser metais preciosos, poderia ser alguns adornos, enfeites, peles, alimentos, enfim. Qualquer outra coisa que eles vissem valor poderia ser utilizado como pagamento de imposto. Aqui nesta imagem nós temos uma ilustração da cidade de Tenochtitlan, a partir dos relatos dos espanhóis que chegaram aqui e viram essa cidade pela primeira vez. Então perceba, é uma cidade muito bem organizada. Tem um detalhe importante, gente, que as cidades para os astecas ela não tem necessariamente a mesma função que nós temos, tá certo? Para nós, a cidade é um aglomerado de residências, de comércio e tudo mais. Então, para os astecas, a cidade ela era muito mais um lugar para templos, um lugar mais ritualístico. Então, percebam, a cidade é tudo isso daqui, mas a parte mais importante da cidade está aqui ao fundo, onde nós encontramos os templos, tá certo? Nós vamos falar bastante da religião deles depois. Então, esta parte aqui onde estão os templos é uma área importante. Perceba que há essas vias de acesso para a região dos templos e basicamente as pessoas moram ao redor, moram em torno. Então, o que chama a atenção aqui é a forma com que a cidade foi organizada, muito bem distribuída as partes desta cidade. Ainda sobre Tenochtitlan, algumas informações importantes nós encontramos na apostila, que é o seguinte, olha, é difícil saber o número exato de pessoas que moravam lá, pois há especialistas que falam em 200 mil e outros em até 1 milhão de habitantes. Em todo caso, tratava-se de uma região superpovoada e muito urbanizada para a época, e causou um espanto enorme nos soldados do conquistador espanhol Cortés, que foi o primeiro a chegar na região para conquistar, quando, em novembro de 1519, viram a cidade pela primeira vez. Tenochtitlan era uma cidade lacustre, ou seja, uma região de lagos, cortada por dezenas de canais que serviam como via de transporte ao longo dos aquedutos que traziam água potável das montanhas. Se voltarmos aqui na imagem, nós vemos então, era uma região com muitos lagos e eles aproveitaram os lagos, recortaram então para fazer canais de irrigação e canais de navegação também, canais de acesso de uma parte para outra da cidade. Então perceba que é uma cidade muito bem avançada para a época. Sobre a sociedade asteca,
Bem, essa sociedade asteca ela era bastante hierarquizada. Toda vez que nós falamos de uma sociedade hierarquizada, gente, ponha na cabeça que é uma sociedade dividida em grupo, em que um grupo superior domina um grupo considerado inferior. Então, toda vez que há hierarquia, há quem manda, há quem obedeça, portanto, tem que ter grupos diferentes. Para começar, lá no topo, se nós tivéssemos uma pirâmide aqui, estaria o Tlatoani, que é o imperador, que é, além de imperador, também o chefe militar do império. Então ele comanda a parte militar do império. Abaixo dele vem os guerreiros e os sacerdotes. Então, guerreiros, aqueles que vão liderar então, os exércitos, os soldados nas guerras, e os sacerdotes que cuidam dos rituais religiosos, que são cargos hereditários, portanto, filho de guerreiro será guerreiro, filho de sacerdote será sacerdote, e é um cargo de muita importância e muito prestígio. Abaixo vem os artesãos e os camponeses, que é o maior grupo desta sociedade, então que vai produzir alimento, vai produzir ferramenta, vai produzir aquilo que é necessário para a manutenção do império. E havia também os escravizados, em menor grupo, tá certo? Então o maior grupo é de artesãos e camponeses, então havia escravizados, mas era em menor grupo. E essa escravidão se dava ou por dívida ou com prisioneiros de guerra, tá certo? Bem, na parte de criação de animais, eles criavam perus e patos do mato. São aves, gente, que são por ser maiores, aves que não voam, é fácil, relativamente simples de se criar e bom para alimentação, então eles criavam esses animais. E na agricultura o principal produto vai ser o milho, feijão, pimenta e abóbora, dentre outros. Perceba que agora nós temos são alimentos que nós temos mais familiaridade, são produtos que são de nosso conhecimento, porque estamos no mesmo continente, então tudo que nascia naquela região nascia na nossa também, claro que espécie diferente, mas enfim. Por exemplo, o milho, existe uma diversidade muito grande de tipos de milho, de feijão também a mesma coisa, de pimenta a mesma coisa, assim por diante. Tá certo? Então esses são os principais produtos. E o milho, inclusive, vai ser a base da alimentação deles. Então quase tudo tinha milho envolvido. As profissões mais importantes. Os arquitetos, para fazer os grandes templos, construir os canais de irrigação e de navegação. Os ourives, que trabalham com ouro, isso vai chamar muita atenção dos espanhóis também. Os joalheiros, também trabalhavam com pedras e metais preciosos. E dentro da sociedade também havia os comerciantes, os potteca, que eram ricos, porém de pouco prestígio dentro dessa sociedade, certo? Embora muito rico, não tinha muito prestígio dentro da sociedade, mas era de extrema importância porque eram eles que faziam circular produtos de uma região para outra. Produtos como jade, esmeralda, conchas, âmbar e assim por diante, certo? E aqui nós encerramos então a nossa segunda aula. Na próxima aula nós vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura e a religião do povo asteca. Nós continuaremos com os astecas, mas nós vamos aprofundar mais sobre este grande e importante povo da América.